Olá! E eu tô aqui pra fazer um vídeo falando pra vocês qual é todos os métodos que eu fiz, desde aprender sozinha, Kumon, Mina no Nihongo, qual deles eu achei que foi o mais eficaz e qual é o método de japonês que eu acho que vai funcionar melhor. E a resposta que eu tenho para dar para você é somente você vai saber disso, qual é o melhor método para você. Existem milhares de métodos diferentes de aprender japonês. Tem o Kumon, você pode tentar aprender sozinho. Tem milhares de aplicativos. Hoje em dia, esses aplicativos já em português para japonês, porque quando eu estava aprendendo alguns anos atrás, o comecinho, né, o primeiro vocabulário, o primeiro alfabeto, os primeiros alfabetos, né, que você tem que aprender, eu não sabia, você tem que aprender primeiramente o alfabeto, principalmente para saber, para começar alguns métodos, como, por exemplo, o Mina no Nihongo, que é o que eu estou usando atualmente. Você, para usar esse apostila aqui, você precisa saber o alfabeto inicial, que é esse daqui, ó, Mina no. Esse daqui é o hiragana e você tem que saber o katakana, porque como vocês podem perceber aqui, ele não tem nada escrito em outra língua que não seja japonês, então você tem que ser capaz de ler, nem que seja para pesquisar a tradução. Então, se você quiser aprender sozinho pelo Mina no Nihongo, mas você vai ter que saber o alfabeto inicial, caso você não tenha um sensei para te ajudar e para te auxiliar. Os alfabetos iniciais você pode aprender pela internet, você pode aprender via aplicativo, tem alguns livros que ensinam, você pode aprender pelo Kumon, mas você tem que saber qual é o melhor método para você mesmo e você tem que ir testando. No começo, a minha experiência foi que eu tentei aprender, quer dizer, eu consegui aprender os alfabetos iniciais sozinha, mas eu não tinha nenhum método de fixação, eficaz. Então eu só sabia os alfabetos. E depois com o tempo eu fui descobrindo que é bom você aprender os alfabetos já junto com o vocabulário. Barulho de obra, né? Tô um pouco agoniada aqui. Então é bom você já aprender com alguns vocabulários iniciais, porque te ajuda a fixar o alfabeto com o vocabulário e a palavra. Então isso eu não sabia, então eu tava só aprendendo o alfabeto. E aí quando eu entrei no Kumon, eu tinha muita coisa que eu ficava ainda em dúvida em relação ao alfabeto, e a minha fixação de alfabeto estava muito fraca. Então, no Kumon, eu reaprendi e fixei os dois alfabetos iniciais, e tive, com ajuda, os vocabulários. Então, isso ajudou muito, deu um start. Então, o que eu aprendi em, sei lá, mais de 6 meses, são uns 8 meses que eu fiquei lá praticando o alfabeto, eu em 1 mês, 2 meses, eu dei um salto assim nos alfabetos pelo Kumon. E em compensação, na parte gramatical, o Kumon já estava dando um pouco devagar, e aí eu passei para o Mina no Nihongo com um professor particular lá no Mirai Idiomas e dei um salto de novo. Então é uma questão de adaptação de métodos. Existem outros livros, existem outros métodos. Tem o Marugoto, que tem gente que tem mais facilidade com o Marugoto, porque ele é um livrozinho mais didático, mais colorido, para quem tem uma coisa mais visual. Porque o Mina no Nihongo, ele é pouco visual, admito isso. Ele tem poucas imagens, ele tem muita coisa de tabela, tem muita coisa de escrita, então ele não é coloridão, ele só tem preto e vermelho e esse cor da página que é meio bege, meio amarela. Então ele não é muito visual. Então se você trabalha melhor com o visual, tem um livro chamado Marugoto, que eu já perguntei pro meu sensei se ele disse que já usou em outros cursos que ele já deu. E é ok, é bom, mas ele disse que ele mesmo prefere o Mina no Nihongo, né? Mas aí cada um com seu cada um. Eu gosto muito do Mina no Nihongo, nunca usei o Marugoto. E, enfim, você tem que saber como que o seu cérebro trabalha. Se o cérebro ele é mais visual, você prefere que tenha imagens, prefere que tenha fotos, prefere que tenha coisas nesse sentido, você procura livros que sejam mais visuais nesse sentido.
Se no seu caso você é uma pessoa que é mais de texto, mais de explicação, você procura métodos desse sentido. Se você é uma pessoa que é mais de repetição, 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 então talvez o comum seja para você. Então, esses são os métodos que, sim, que você pode entender e se aplicar e ver. Também tem os aplicativos, que são coisas mais divertidas, que são tipo gamezinhos, então que você pode usar para aprender. Mas como sempre eu falo, eu acho que o aplicativo é mais um adendo para seu ensinamento de japonês do que o guia o principal. Então eu acho que ele é mais um plus do que o principal do seu aprendizado. Então você tem que dar aquela pesquisada, de repente testar. O que eu fiz uma vez, eu comprei um livro que eu não gostei muito e eu acabei vendendo para uma amiga minha, né, revendendo pelo preço de banana, assim, dei mais dei para ela do que qualquer outra coisa. Então você tem que vai numa biblioteca, de repente, se você mora em São Paulo, você consegue achar uma loja física que você consegue folhear um livro. Aqui no Rio eu sei que não tem muito, mas eu acho que lá no consulado eles têm alguns livros. Tem alguns cursos que têm o seu próprio material didático também. Então tem essa diferença. Então às vezes você entra num curso, ele tem o seu próprio material didático, ou um curso online que tem o seu próprio material didático, e aí você vê, não sei se gostei, não sei se não gostei. Se você não estiver sentindo que você está evoluindo, não fica naquele curso. Né? Se você acha que você está tendo dificuldade, que você está vendo que você não está aprendendo, claro, não vai fazer em um mês desistir do curso. Fica pelo menos uns 6 meses aí para saber se você está evoluindo ou não. Porque alguns cursos podem ter uma evolução que, de repente, quando você vê, você está aprendendo a falar, entendeu? Acontece. Então, dá uma testada antes de você realmente achar que está funcionando ou não está funcionando. Então, essas são as dicas que eu dou para quando você está procurando um método. Me manda aqui nos comentários qual é o método que você usa, qual é o livro que você usa, qual é o curso que você faz. Eu atualmente faço Mirai Idiomas, eu já fiz o Kumon e já tentei estudar sozinha. E por enquanto estou gostando bastante do Mirai Idiomas, que é um professor particular com o auxílio da apostila do Minanoni Hongo. Tá bom? Então tá bom, gente. Esse vídeo não é patrocinado por nenhum desses cursos e por nenhum desses livros e por nenhuma dessas apostilas. Eu estou falando apenas por experiência própria. Sempre bom falar, né? Não tenho publis aqui nesse canal por enquanto. Quem sabe um dia, não é mesmo? Então tá bom. É isso. Esqueçam de estudar, serem felizes e bebam água. Tchau!